Receber um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, e somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vibrando em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão. Aleluia. Eu recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, e somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, vibrando em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. É isso que o novo coração professora, essa comunhão. Aleluia. Porque no novo coração não há espaço para orgulho, nem dissensões, nem confusões, nem soberba. O novo coração que Deus coloca em nós é um coração da paz, do amor, da fraternidade. Bendito seja o nome de Jesus por esse novo coração. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor, grande louvor da cidade do nosso Deus, Santo Monte, a alegria de toda a terra.
Se você pode, abre a sua Bíblia, Oséias 6. Oséias 6, os versos 1, 2 e 3. Vinde e tornemo-nos ao Senhor, ou para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. No terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como chuva serôdia, que rega a terra. Amém? Amém. Podeis assentar. Pai, nós te louvamos por estarmos neste lugar. Te bendizemos e te damos graças pela oportunidade de estarmos juntos neste lugar de oração, neste lugar de louvor, neste lugar onde se anuncia a tua santa palavra. Tu conheces e sabes a nossa total dependência do Senhor. Perfeito é somente o Senhor. Digno de toda a glória, de toda a honra, é somente o teu santo nome. Nesta noite, Pai, nós dependemos inteiramente do teu Espírito, da tua graça, da revelação que vem da parte do Senhor. Dirige-nos por tua palavra e não nos permita falar nada de nós mesmos. Ajuda-nos a comunicarmos as verdades eternas da tua palavra a cada coração nesta noite. Eu oro pedindo misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Este texto, ele é uma profecia e vai estar trazendo para nós uma revelação acerca do próprio Cristo e do que ele faria por todos nós. O texto, se você colocar Jesus Cristo nele, você vai entender ele de uma forma mais clara. O texto vai dizer no verso 2 que no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. E foi justamente isso que aconteceu quando Cristo ressuscitou no terceiro dia. Quem recebeu vida fomos nós. É nele que vivemos, é nele que nos movemos. A realidade de Cristo ter morrido na cruz, padecido e ressuscitado ao terceiro dia, tem tudo a ver conosco. É por nós que ele morreu na cruz, é por nós que ele ressuscitou, é por nós que ele fez toda aquela obra. E esse texto 6 de Oséias, ele vai falar claramente sobre isso.
é uma revelação acerca do que viria, do que estaria para acontecer envolvendo toda a humanidade. Eu quero então, dentro desse texto, trazer aos irmãos, ao coração dos irmãos, uma palavra que tem a ver com o valor, a importância da ressurreição de Cristo. Capítulo 24 de Lucas, eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Jesus Cristo vai encontrar com os dois discípulos no caminho de Emaús. Eles ouviram, mas não creram de forma clara, plena. Eles ouviram, mas não depositaram a confiança nas palavras do Senhor Jesus. E é o próprio Senhor Jesus, depois de ressuscitado, ele está indo junto com esses dois discípulos que estão angustiados, desanimados, por ver que Jesus morreu e já é o terceiro dia. E eles estão ali meio que cabisbaixo, e Jesus vai aparecer e eles não vão reconhecer. E eu só vou ler um texto aqui rapidamente, a partir do 22, mas todo o texto é importante, do capítulo 24, diz assim: eles estão respondendo a Jesus que já está ressuscitado. Eles dizem: é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Jesus está vivo. Alguns dos que estavam conosco também foram ao sepulcro e acharam que de fato era assim, como as mulheres haviam dito. Mas nós a ele de fato não vimos. Esse texto, ele vai discorrer vários outros textos, mas a Bíblia Sagrada diz que nós como cristãos não podemos viver por vista e sim por fé. E não é fé em qualquer coisa, mas é fé na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz em 10 e 17 de Romanos, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ao ouvir a palavra de Deus, creia, porque ela é a verdade. 17, João, Jesus Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você pode repetir comigo assim, ó: a palavra de Deus é a verdade. Se você crê nisso, então olha a esperança que a palavra de Deus nos traz. Ela nos traz uma esperança que transcende, que vai além de tudo aquilo que nós podemos imaginar, vai além de tudo aquilo que nós podemos conhecer, compreender neste mundo, nesta vida, nesta terra, porque vem da eternidade para nós. A palavra de Deus, ela vem da eternidade para o nosso coração. E eu quero que você perceba que o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, há vários textos falando sobre Ele. E nós vamos ver que esses textos, ao falar sobre Deus, fala que Ele é inconcebível pela mente humana, porque Ele é Deus. Ele vai além de tudo que você puder imaginar, pensar, descrever, descortinar, divisar, enfim. Então esse Deus, Ele é o Deus invisível, que nunca ninguém viu nem pode ver. Mas Ele vai se apresentar à humanidade de algumas formas. E em particular, Ele vai se apresentar a partir, eu vou pegar aqui o a partir de Abraão, porque Abraão foi considerado e é considerado o pai da fé. Foi aquele que creu em Deus de todo o seu coração a ponto de oferecer o filho em sacrifício. Não sacrificou o filho, apenas foi provado em sua fé. Quando você pega esses textos, e Deus vai estar se revelando a toda uma trajetória na Bíblia, um caminhar que vai estar revelando esse Deus. E um dos textos que me chama muito a atenção, porque a Bíblia vai falar sobre a santidade de Deus. E a santidade de Deus, ela é tão impossível, de descrever. Os textos bíblicos vão declará-lo santíssimo, ou seja,
Os serafins vão dizer santo, 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 porque ele está acima de todos os santos que você puder imaginar que é santo. Ele vai além de tudo isso, ele é santíssimo, puríssimo, é o Deus de toda a glória, ele pertence todo louvor. A Bíblia Sagrada vai dizer coisas sobre ele do tipo, olha, nele não há sombra, nem variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, santo eternamente, glorificado eternamente. A Ele seja toda a glória. Quando nós olhamos para esse Deus Santo, e Ele vai dizer para o próprio Moisés, um homem que foi considerado um dos maiores profetas na Bíblia, um líder mor de Israel. Esse homem vai desejar ver Deus face a face, e esse Deus vai dizer para esse homem que é considerado na Bíblia como alguém, vou botar entre aspas aqui, insubstituível. Deus vai dizer para esse homem, olha, ninguém, nem você, Moisés, pode ver o meu rosto e sobreviver a isso. Por quê? Porque Deus, ele é santíssimo, ele é fogo consumidor, e nada imperfeito vai estar diante dele. E eu quero chamar a sua atenção, vamos lá em Êxodo, se você puder. Amém. Êxodo 20. Olha o texto, dependendo da sua tradução vai estar um pouquinho diferente, mas a compreensão. Êxodo 20 vai dizer assim, olha, não te encurvarás, 20 versículo 5, não te encurvarás, aqui são os 10 mandamentos, tá, irmãos? Não te encurvarás a elas, falando de imagem de escultura, pois eu, Senhor, sou Deus. Dependendo da tradução vai estar Deus zeloso, Deus exigente, né? Visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, né? Ofendem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o texto vai dizer que Deus, ele é um Deus zeloso, é um Deus exigente. Deus se revelando a esse povo de Israel, ele vai preparar, a partir de Arão, sacerdotes que possam estar diante dele ministrando a favor do povo. Então olha a exigência de Deus. Ele vai exigir que esses sacerdotes sejam santificados, purificados para estarem diante dele. Vão oferecer por eles mesmos, por estes sacerdotes, sacrifícios para estar diante do Senhor. E aí tem alguns textos na Bíblia que deixam algumas interrogações. Eu só vou estar lendo, irmãos, porque a Bíblia Sagrada, ela tem um caminho estreito nas suas páginas, e o Senhor falou isso para Josué, não se desvie desse caminho nem para a direita nem para a esquerda, ande nele. Então perceba como é esse Deus, e como seria impossível para nós estarmos diante dele. Olhe o versículo que está em Êxodo 28, quem tem Bíblia, eu vou ler e você preste atenção. Êxodo 28, o 30 diz assim, acerca do sacerdote: porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Aí no 30, eu vou saltar para o 34, que diz assim: uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, haverá nas abas do manto ao redor. O 36 diz assim: também farás uma lâmina de ouro puríssimo, e nela gravarás como a gravura de selo, santidade ao Senhor. O que esse texto está dizendo, irmãos, é que Deus está prevendo uma situação que pode acontecer. Porque mesmo os sacerdotes, compreendendo e sabendo o que era a lei e as exigências de Deus,
eles poderiam entrar na presença dele em falta. Eles poderiam se apresentar diante do Senhor em pecado. E o que o texto aqui está garantindo é o seguinte, que ele precisava observar com cuidado, porque estas campainhas, o que elas iriam fazer? Qual era o sentido delas? É porque o Santo dos Santos, o lugar onde estava a Arca do Senhor, era tão pleno de santidade, que o sacerdote, para estar ali, precisava estar em plena comunhão com Deus. E ao caminhar no Santo dos Santos, onde ninguém poderia entrar senão somente o sumo sacerdote, todos os que estavam do lado de fora iriam ouvir os sinais, o movimento dos sacerdotes ou do sacerdote através dessas campainhas. Então eles saberiam que o sacerdote estava vivo perante o Senhor. O que isso significa? Significa que Deus estava aceitando, estava recebendo o sacrifício, a intercessão do sacerdote pelo povo. Então, enquanto aquele sacerdote estava se movimentando para oferecer a Deus o sangue da aspersão, ministrando diante ali do altar, diante da arca, todo o povo sabia, olha, Deus está aceitando. E aquele sacerdote, então, depois de oferecer tudo aquilo que Deus exigia, saindo daquele lugar, todos sabiam que Deus aceitou o sacrifício, aceitou a oferta em favor de toda a multidão, em favor do perdão do pecado de todos. E todos então se alegravam, todos então estavam ali em paz, sentiam comunhão com Deus, porque foram perdoados e aceitos. Caso os sinos, os sinetes, as campainhas parassem de fazer barulho, havia uma corda com a qual eles tinham que puxar o sacerdote lá de dentro, porque não foi aceito e morreu perante a santidade do Senhor. Então, olha, Deus é um Deus exigente, e aí precisava se agir dentro de todos aqueles detalhes dos quais ele falava. Mas Deus nos ama, irmãos, de uma forma tão além da nossa compreensão, que é por isso que ele, de fato, não se apresenta a nenhum de nós, porque nenhum de nós suportaria. Mas ele vai se fazer, Filipenses 2 vai dizer que ele vai se fazer carne, ele vai habitar em um corpo humano. O segredo não está em Maria, o segredo não está em José, o segredo não está nos apóstolos, o segredo está na graça de Deus a favor de todos nós. Por nos amar de tal maneira, a Bíblia fala que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, habitou entre nós e se humilhou até a morte de cruz, para nos garantir vida eterna e salvação. Eu quero que os irmãos percebam, se você pegar, eu creio que está no capítulo 1, no verso 15 de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15 vai estar escrito Paulo dizendo, olha, se Cristo, e aqui que eu quero que você guarde no seu coração, para você entender a importância da ressurreição de Cristo. Os discípulos de Emaús estavam indo desanimados porque eles viram Cristo a partir da morte como um homem comum, como qualquer outro. Eles disseram ao próprio Jesus, se você pegar o texto de 24, eles estão dizendo a Jesus, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, que ele isso, que ele aquilo outro, mas agora morreu, já é o terceiro, quarto dia, já vai caminhando e tal, e eles estão ali conversando com Jesus. Então eles mesmos perderam a esperança porque eles viram Cristo morrer crucificado e ser sepultado. Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer, olha, se Cristo não ressuscitou, deixa eu achar aqui que vai ficar melhor para nós. Deixa eu só... Todo o capítulo 15 fala sobre a ressurreição. Olha o versículo a partir do 12. Se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou.
Escute isso. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. O que Paulo está dizendo, queridos? Assim como o sacerdote, ao entrar diante de Deus, precisava entrar de tal maneira em pureza e santidade, para sair depois de lá, se Cristo não ressuscitasse, é porque ele era como qualquer um de nós, porque ele também falhou e pecou. Paulo está dizendo, olha, se Cristo não ressuscitasse, é porque a morte teve domínio sobre ele. O texto está dizendo o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Mas Cristo não morreu pelos pecados dele, ele morreu pelos nossos pecados. E é por isso que Paulo está garantindo que ele de fato ressuscitou ao terceiro dia, porque a morte não encontrou pecado nenhum em Cristo e não pôde deter Cristo na sepultura. Por isso a nossa fé não é vã, porque nós cremos naquele que é santo, que se entregou por nós à morte, que pagou a nossa dívida, ressuscitou e hoje vive em nosso meio e nos garante a eternidade, dizendo para mim e para você: a tua dívida já foi paga, acredite, creia, você não deve mais nada, você é salvo pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus. Você garantiu a tua eternidade na ressurreição de Cristo Jesus, o Senhor. Nós temos essa garantia plena. Eu quero ler só mais um texto, eu já estou partindo para o encerramento, mas eu quero ler só mais um texto, irmãos, que está em Levítico, porque esse texto ele chega a ser meio duro. 16. Eu vou ler apenas o versículo 2. Olha o que Deus vai dizer para Moisés, para estar ensinando a Arão acerca de como apresentar diante do Senhor. Olha o risco que é se apresentar diante de Deus. Ele está dizendo, olha, disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, fale a Arão, teu irmão, que não entre no Santíssimo Lugar a qualquer hora. Tinha hora certa. Não entre a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório, que está sob a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Então havia um risco do sumo sacerdote morrer diante da arca, se ele se apresentasse com alguma falha, com algum erro. Jesus veio a esta terra, ele carrega sobre ele todas as nossas iniquidades, enfermidades, todos os nossos pecados. A Bíblia Sagrada diz que ele viveu aqui até os 33 anos. Ele vai morrer na cruz. E olha para isso aqui. Qual era a esperança de Satanás? Havia uma esperança de Satanás? Havia, irmãos. Porque Satanás sabe que Deus, o Pai, é exigente. E ele proveu todo tipo de tentação, de provação, todo tipo de situação para que Cristo cometesse qualquer falha. Se Cristo Jesus, o texto bíblico vai dizer o seguinte, Paulo dizendo, olha, se nós falharmos em um só ponto da lei, já somos condenados por toda a lei. Então havia uma esperança de que Cristo morrendo na cruz, sofrendo da forma como ele sofreu, de alguma forma, ele viesse cometer o mínimo erro. Porque se ele cometesse o mínimo erro, ele não sairia mais de lá. A morte o seguraria. Mas como a morte vai ver Jesus andando nos lugares mais profundos da terra, de cabeça erguida em espírito, porque ele morre fisicamente, mas como Deus eterno, ele vive eternamente em espírito. Ele toma a chave da morte do inferno. Por quê? Porque eles não têm força perante Cristo.
nele não há pecado, ele é santo, ele é puro. Ele vai descer às partes mais baixas da terra para tomar das mãos do maligno isso aqui, ó. Preste atenção. Quando Deus instituiu no jardim do Éden, dizendo: não coma do fruto, porque certamente morrerás. Satanás, queridos, ele absorveu para ele tomou para ele um poder que não há como explicar em detalhes agora, mas você vai entender em poucas palavras. Porque a Bíblia Sagrada diz: olha, aquele a quem você obedece, você se torna servo. Então veja, através do engano, Satanás levou Eva a obedecer e a desobedecer a Deus. Ele conseguiu levar Adão a obedecer e desobedecer a Deus. E a Bíblia Sagrada diz o que? Olha a palavra de Deus: se pecar, certamente morrerá. Ou seja, a morte virá a agir na terra. E aí Satanás agora no capítulo 2, se você olhar isso, ele absorveu, ele tomou para si o que? Olha o capítulo 2, o verso 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, nós nos tornamos carnais a partir do pecado dos nossos pais, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, olha isso, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, que é Satanás, o diabo. Então o diabo tinha o império da morte, porque o homem lhe obedeceu e foi dado a ele agora a autoridade e esse poder para agir unido à morte, com esse império terrível, arrasando a humanidade. Jesus Cristo vem como homem, e como homem ele vence o pecado, ele vence a morte, ele vence o inferno, ele ressuscita e ele garante para você vida eterna através do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. A Bíblia Sagrada vai dizer, e você, por favor, medite na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele é ressuscitado, ele é levado aos céus. E há um texto maravilhoso, e quem diz isso é Estevão, quando está sendo apedrejado ou levado para ser apedrejado. Ele diz: eis que eu vejo os céus abertos. E aonde está aquele que foi ressuscitado? Onde está aquele que se levantou dentre os mortos? Estevão diz: e eu vejo o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Jesus Cristo hoje está sentado à direita de Deus, intercedendo por tua vida, intercedendo por você. Você tem, olha, eu vou usar essa expressão porque ela é real. Você tem um ser humano, um filho de homem, assentado à destra de Deus em santidade, intercedendo por você, sendo seu mediador, dizendo: olha, eu sou o seu mediador, o seu intercessor. Tudo que você colocar agora diante de Deus, Jesus Cristo está lá agora como teu advogado, como aquele que está pegando na tua mão e dizendo: olha, eu ressuscitei no terceiro dia, e para todo aquele que crê, você também já não vive mais na morte, na condenação da morte, porque em Cristo, pela fé, você já ressuscitou e vai viver eternamente, vive eternamente, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome dele, você pode glorificar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou encerrar aqui, eu espero que você tenha compreendido. Então Jesus Cristo é aquele que foi aprovado pelo Pai como homem está nos céus, intercedendo por todos nós. E a Bíblia Sagrada vai dizer algo maravilhoso: que todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estes têm o direito à vida eterna. É sua decisão, é você só que decide, eu não posso decidir por você. Cada um decide por sua própria vida. Jesus vai falar algo que parece às vezes ser duro, mas é a realidade. Ele diz: olha, você tem que deixar pai, mãe, filho, religião, seja o que for, por amor de mim, porque é só você e ele, não tem mais ninguém, é só você e ele. Decida por ele. Eu decidi por ele. Minha esposa não é mais importante do que Cristo para mim, meus filhos não são, minha mãe não é, meu pai não é,
O que eu tenho não é, vocês não são. Cristo na minha vida é tudo. Tire tudo de mim. Mas se Cristo permanecer comigo, eu vou estar eternamente feliz, porque Ele é o meu maior tesouro. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Que você tenha Jesus na tua vida. Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu tudo, para te dar direito. 14:6 de João. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida, e ninguém pode vir a Deus, pode vir ao Pai, a não ser por mim. Aí por Jesus, sabe o que eu posso fazer? Entrar na presença de Deus com ousadia. Não por causa dos meus méritos, porque eu não tenho mérito nenhum, mas eu posso entrar na presença de Deus. Arão, os sacerdotes entravam tremendo lá no Santo dos Santos. Agora sabe o que aconteceu? Eu queria que vocês colocassem de pé. Eu vou encerrar dizendo essas palavras. Sabe o que aconteceu depois que Cristo ressuscitou? Havia um véu no templo que separava a arca da aliança, a presença de Deus, o lugar santíssimo, e só poderia entrar ali o sumo sacerdote para interceder pelo povo. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, a Bíblia Sagrada diz que na sua morte, olha o que aconteceu. Não tem nada a ver conosco, meu irmão. Tudo é o amor de Deus por nós. Diga comigo assim: Deus me ama. Diga, Deus me ama. Bata no peito e diga: Deus me ama. Olha o que Deus fez por você. Escute isso aqui, olhe para mim, por favor. Lá do céu, não foi daqui de baixo, lá do céu. Você pode levantar sua mão para cima assim, pega como se fosse um pano. Pega como se fosse um pano. Deus olhou para você porque Cristo venceu, porque Cristo ressuscitou, porque Ele é o homem santo que intercede ao sumo sacerdote eterno de todos nós. Deus pegou o véu e fez assim, olha para mim, olha, Ele rasgou de cima a baixo, rasga assim, faz assim, ó, rasga. Ele rasgou o véu e disse para todos nós: agora todos vocês têm direito de estar diante da minha presença. Todos vocês, por causa do sangue, do sacrifício de Cristo Jesus, têm o direito de estar na presença do Pai. Aleluias. Eu hoje posso entrar na presença dele, eu não vou morrer, não porque eu seja santo, mas porque há um santo que media, que está entre eu e Deus. Há um Cristo que está entre nós e Deus, o único mediador. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero orar com você e por você, e que o Espírito Santo possa te fazer entender com mais riquezas de detalhe o tesouro que foi a ressurreição, que é a ressurreição de Cristo. Você não pode comprar a vida eterna com nenhum dinheiro. A tua alma é caríssima. O resgate foi o maior tesouro que há nos céus, que é o sangue de Cristo por tua alma. Pai, nós entramos diante da tua presença. Nós temos alguns minutos, Pai, para ministrar a tua palavra nesta reunião. Mas eu sei que o teu Espírito pode falar muito além das minhas palavras, muito além do que eu digo. O teu Espírito que convence o homem do juízo, da justiça, do pecado, pode tocar corações nesta noite muito além do que as minhas palavras possam tocar os ouvidos. Ah, Pai, que o teu Espírito possa adentrar mente, coração, possa falar a alma, ao Espírito, possa tocar sentimentos, emoções, que o teu Espírito possa libertar, transformar, agir neste lugar com toda a liberdade, porque o sangue que foi derramado na cruz do Calvário abriu os céus sobre este lugar. Os céus estão abertos sobre nós, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Por isso, a todo espírito maligno, a toda obra de feitiçaria, a todo mal que se levanta contra estas vidas e estas famílias, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu digo: saia da casa, do coração, da mente, saia do lar, saia da empresa, saia dos negócios, saia da saúde, saia em nome do Senhor Jesus.
Que estas vidas agora recebam paz, recebam alegria, recebam a visita santa desta presença maravilhosa do Espírito de Deus. Que esta unção esteja sobre a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, vem, Senhor, vem e toma o teu lugar em nome de Jesus. Vem e toma o teu lugar pelo sangue de Cristo Jesus. Termina comigo assim, cantando esse louvor. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, como trono de louvor. Me entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração com teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Canta só essa última frase. Tão grande tu és, mas mesmo assim, bate no peito e diga, habitas em mim. Glórias a Deus. Que você tenha Cristo em tua vida, na tua família, em todo lugar onde você está, a presença dele seja contigo. Faz assim com suas mãos. Podemos ensinar, pastor? Que essa semana seja uma semana de vitória na tua casa, na tua vida, na tua família. Que o Espírito Santo seja a tua companhia. Que o Senhor seja contigo por onde você for. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam. E se você pode, aplaude meu equipe, meu Deus, porque Deus abençoe a todos. Aleluia. Deus nos guarde. Boa semana a todos. Até segunda.